Oi, gente. 8 horas já. Cadê o pessoal nessa live? Só tem a Aline. Aí mais uma agora. Bom, vamos esperar mais gente entrar, né? Deixa eu mandar aqui pra conseguir. Agora só falta o pessoal entrar, né? Mandar aqui pra chamar aqui o pessoal, ver se eles estão online. A Tassi entrou. Bom, esperar mais um pouquinho, né, pra chamar ela. Ver se entra mais gente, que é pra ninguém perder o... Bom, vou te incluir agora, então. Ah, tá. Mas eu acho que ela já... ah, eu acho que ela já pediu aqui, peraí. Ué, cadê a Tassi? Eu... Peraí. Eu chamei ela pra participar, não sei porque... manda outro convite, Tassi. Manda outro convite que eu achei que tinha te incluído na live, mas não foi. Ó, tá dizendo que ela não tá conseguindo. Tá. Bom, ela vai entrar e sair de novo. Vamos seguindo aqui então. Bom, como a maioria de vocês no público, mas alguns não me conhecem, então acho que vale a pena fazer uma breve introdução. Né? Eu sou atriz do Ínteros, o Ínteros Coletivo de Teatro, né? Um grupo que surgiu de uma oficina tal. E a gente ensaiou durante muito tempo nas praças e a gente esperava fazer um teatro de rua, né? Teatro popular, tal. Isso inclusive, foi muito citado no nosso projeto, né? De levar a arte para a periferia, inclusive, tudo. Mas aí, né? Veio a pandemia e a gente não acabou tendo que adaptar mesmo para o digital logo, porque senão a gente ia ficar sem o salário, né? E precisava muito. Então a gente não teve como esperar para sabe lá Deus quando essa pandemia vai passar. Então a gente adaptou aqui o nosso conteúdo para o formato online, né? E, e aí agora a gente está cumprindo as demandas do edital, né? O Naves, a nossa peça chama Os Naves, né? Baseado num caso de erro judiciário que aconteceu no Brasil, né, na época da ditadura Vargas. Dois irmãos que foram. É sincero. Tem que ser, né? Não é porque a gente esperava realmente. O grupo preferia estar na rua, né? Mas não teve como. Aí. Então, tá, baseado no Vargas, né? Não, no Vargas, no caso que aconteceu durante Ai, caramba, não tá deixando ela enviar. O que será que aconteceu? Acho que é igual o problema do Rafa, né? Acho que tem que atualizar o aplicativo. Igual o Rafael teve um problema parecido. E eu acho que. E era isso, né? A Bárbara que sabe, parece que precisa atualizar o aplicativo, se eu não me engano. Acho que a Bárbara vai falar contigo então, Tassi. Ah, então eu tentei, mas não.
eu enviei uma solicitação. Ah! Consegui! Aê! Nossa, Oi! meu, aí, Bárbara, é isso mesmo. Meu Nossa, Deus! ai, que bom. Oi! Quanto Oi. tempo? Que bom. Mulher do céu! Continua aí. Te cortei no meio falando do meu problema com a Não, tecnologia. não, mas era só para enquanto a gente esperava. É, tá. Mas então, só para continuar, sobre os naves, né, que era sobre o caso do erro judiciário que aconteceu durante a ditadura Vargas, né, um erro bem grotesco, 2 irmãos foram condenados inocentemente e tal. Então, a peça é sobre isso. E aí a gente está cumprindo o edital agora, né? E um dos bate-papos vai ser sobre esse. A gente fez um sobre teatro online mesmo, né? E agora a gente está com essa live mais específica sobre atuação em espaço online, né? E aí a gente chamou a Tassi, nossa convidada aqui, que já fez teatro com a gente, uma puta artista, uma puta atriz, que a gente admira pra caramba. E aí ela vai ajudar aqui nessa live a gente, falando um pouco sobre atuação online, né? Como é que ela conseguiu se virar aí nesse tempo fazendo essa adaptação da arte para o meio digital. Aí pode falar. Oiê, eu sou a Tassi. Eu tô vendo um monte de gente que eu conheço, então, oi, eu sou a Tassi de novo. Eu vou falar sobre como a gente adaptou o ensino de teatro para o modo online e como isso foi uma coisa meio complicada no começo e ainda é um pouco, né? Porque o teatro ele é contato, né? Ele precisa da presença da gente ali, precisa você estar junto. E eu tenho certeza que vocês sentiram isso também quando mudou da rua para o online direto e foi uma. Eu acompanhei a live falando sobre teatro online e como isso foi uma reviravolta que ninguém estava esperando, né? Ninguém estava esperando ter que ficar trancado em casa 1 ano e meio, quase 2 já. E eu tenho bastante experiência dando aula para criança. Aí você imagina, trancado em casa, precisando se expressar, já com bastante uso de tela, porque a geração que a gente tem de criança agora já tem bastante uso de tela e agora é meio que obrigatório o uso da tela para eles, né? E isso também tem aquela coisa do recorte social, né? O uso de tela é uma coisa cotidiana para quem? A internet constante é uma coisa cotidiana para quem? Não é todo mundo que tem esse acesso, né? Principalmente agora com né? Cortando recursos, esse pária que está governando, cortando recursos à torta e direito. E é isso, mas o começo foi uma coisa que ninguém sabia exatamente o que fazer. Foi meio que todo mundo achou que ia ser mandado embora. Muitas pessoas foram, dos professores de teatro, né, só de teatro. Muitos foram ou tiveram hora-aula reduzida, e aí ninguém chegou e falou: Oi, vocês sabem, vocês conseguem fazer o online? Ninguém perguntou se a gente sabia, a gente só falou: Oi, precisa ser online, vamos fazer. E aí, em 1 semana, 2, a gente precisou se virar para entender como funcionavam as ferramentas. Uma coisa que no teatro sempre foi meio que deixada de lado a ferramenta da tecnologia, porque o importante era o diferencial até do teatro é o contato com o outro ali direto, né? O não intermédio da tela, é justamente você ter ali olho no olho, você sentir os seus colegas ali de cena. E tem uma gata aqui. Desculpa. Ai, eu gosto também de contato. Então, aí ela vai ficar aparecendo de vez em quando. Essa é a Zelda, tá? Oi, eu sou a Zelda. E para as crianças isso foi muito dolorido. E para os adultos também, né? Que fazem teatro. Você não consegue ter uma noção da experiência com o outro, porque basicamente o outro é uma tela, é um retângulo, né? Você está conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Eu tô. É porque eu tô ouvindo só. Acho que não. Ah, beleza. Depois Que eu eu achei falo. que talvez tivesse o som meio abafado, sei lá. Não, tô sim.
Mas aí as adaptações que foram sendo feitas para poder substituir esse contato, porque não substitui, né? A Uhum. gente tenta chegar o mais próximo possível, mas tem alguns obstáculos. Então, por exemplo, os alunos que são crianças mais velhas, de 11, 12 anos, já meio adolescentes, quando vão fazer aula de teatro, como que eles vão fazer aula de teatro com a câmera fechada? E aí, os professores se virando nos 30, tanto de teatro como de educação física, para poder deixar interessante de modo que eles abram a câmera. Então, você vai e inventa uma brincadeira. Tipo, eu tinha uma brincadeira que era assim. No começo da aula eu já falava, agora a gente vai brincar de ligou a câmera, desligou a câmera. É, Nossa, se você tem um cachorro, liga a câmera. Se você toma banho, e aí todo mundo tem que ligar a câmera. meu, Pô, quer dizer, todo mundo tem sério, que quem é que evitar, né? vai falar que não tomou banho hoje, sabe? Tinha Uhum. uns negócios assim. Nossa, E meu, aí, é sacrifício, né? Por isso que o pessoal, assim, eu acho que o problema desse negócio do teatro online é justamente já taxar, existe um teatro online, existe um improviso, é uma gambiarra, né, meu? Agora dizer que isso existe uma, tipo, como se fosse uma coisa, né, estabelecida e fácil de fazer, olha aí a dificuldade, né, meu, que tu passou aí, sim, né? e assim, tem aluno que não liga mesmo, porque é a coisa do multitarefa que a gente às vezes já fazia antes, né? Tipo, tô aqui fazendo uma coisa, assistindo uma coisa importante, mas eu vou lavar roupa junto, lavar louça e fazer, sei lá, alguma outra coisa. Para eles é meio que assim, eu tô assistindo a aula, mas eu acho que eu consigo jogar um Fortnite aqui enquanto eu faço a aula, sabe? E não dá, cara, você não vai conseguir aproveitar nenhum nem outro. Ou vai, se você estiver fazendo só um e desligar sua câmera para não ver a aula. E nisso vai toda também a pressão que às vezes você está dando aula e tem os pais do lado, sabe? Não. Ah, sim. A verdade tem isso, realmente, né? Tipo, às vezes você na sala de aula faz alguma coisa que os pais, assim, tipo, passando por cima dessa, dessa limitação, às vezes, que os pais têm de entender alguma coisa, né? Mas realmente no teatro, na aula online, eles ficam lá do lado, né? Assim, às vezes até censurando, né? Alguma coisa que eles não estão preparados, mas que o filho precisa saber, né? Que tu tenta E passar. Realmente ainda tem. o Jeff até comentou aqui, adolescentes acham que são bons em multitasking, fazer essa coisa de multitarefa, mas não são, acaba aprendendo metade ou menos a metade de cada coisa que está fazendo ao mesmo tempo, né? Ou executando porcamente as coisas todas. E isso, Stefania, é uma coisa que a gente sofreu um pouco, porque assim, às vezes a gente está fazendo alguma coisa e você tem que prestar atenção no menino que a mãe acha que é o alecrim dourado da sala, mas às vezes o colega dele está precisando de mais ajuda. E isso é uma coisa que, para quem dá aula para criança, adolescente, é um obstáculo que você tem que ir transpondo com muito cuidadinho para também depois você não perder aluno e depois perder a sua fonte de renda. Uhum. Mas eu vejo bastante do ensino particular, né? Eu não vejo muito do ensino de escola pública. Então, isso eu só posso falar do relato das pessoas que eu vejo. Então, eu não tenho uma vivência minha de dar aula em ensino público, mas eu imagino como deve ser, não só não ter os alunos com a câmera ligada, como os alunos não aparecerem, porque não tiveram como acessar o link da aula. Não, tanto que para tu ver, né? Assim, os professores da rede pública, eles fizeram uma coisa que talvez devesse ter acontecido até no. Talvez a classe artística devia ter feito isso. Pelo menos quem tem poder para poder mobilizar a classe e fazer isso, do que ficar falando que existe um tal de teatro online, assim, essa coisa toda. Porque a gente faz isso porque, né? Assim, tô falando. Quem tem o poder de poder mobilizar, porque a classe dos professores, eles entraram em greve, né? Eles não aceitaram de boa essa coisa de vamos dar aula virtual agora. Eles estão em greve até agora, sabe? Quer dizer, eles não aceitaram, não vem com essa querer me enrolar, não. Tipo, não existe. A maioria dos alunos não tem acesso, então a gente está em greve, a gente não quer voltar, porque se voltar, muita gente vai morrer, né?
Sim. E também não aceita dar aula online porque isso não existe, né? Então eles estão reivindicando isso até agora. E isso é foda, sabe? Tipo, porque até essa coisa do teatro online, tipo, acho que acaba enganando muito, né? A gente acha que, pô, que existe uma adaptação mesmo e em vez de pressionar, né? Acaba aceitando, assim. Também tem isso, né? Eu acho, assim. Assim, quem tá assim, às vezes você precisa fazer para poder se manter, tal, mas falando, tem muita gente no Uhum. teatro que tem poder para poder, sabe? Tem gente aí que tem muito poder, sabe-se lá de que forma eles conseguem esse poder, né? Eu acho que agora essa imobilidade deles até deixou mais claro o que tem por trás desse poder deles, né? Qual é a força que eles não podem ir lá cutucar, porque na verdade é que sustenta eles, né? Porque se tivesse, acho que um papel para quem está no teatro agora e tem poder para fazer alguma coisa, seria muito mais ir atrás de tentar, tentar conseguir algum auxílio para a classe artística, né, do que ficar aí propagandeando teatro online e tal, sabe? Enfim, né? Não, é porque é isso que tu tá falando, assim, não, tem coisa que não existe, o pessoal ficar falando que existe, mas é uma puta dificuldade para colocar em prática, né? Como você E é uma falou. coisa que esperam que a gente se vire. E assim, eu entendo que tem esses olhos para adaptação, porque tem que adaptar. Ok, não dá para a gente voltar para os teatros agora, não dá para a gente voltar para as aulas presenciais de teatro agora. Mas não vai ser a mesma coisa, vai ser uma aula mais voltada para a expressão audiovisual, para o conteúdo audiovisual, como se fosse uma arte mesclada, do que o teatro em si. E assim, tudo bem, tem essa discussão do chama de teatro, não chama de teatro. Talvez não tenha nome ainda. Talvez é uma coisa que a gente ainda vai descobrir o nome, porque é um Uhum. fenômeno que a gente não viu acontecer É. há mais de há 100 anos, sei lá, que foi quando teve a gripe espanhola, que não era espanhola. Então, assim, quando teve a gripe espanhola, que não era espanhola, Não? não era, eles não tinham ainda essas tecnologias, então quem trabalhava com teatro simplesmente ou morria de fome ou ia fazer outra coisa. Agora tem essa possibilidade, pelo menos, é um pelo menos, né? Mas não sei se dá para chamar de teatro e não sei se dá para chamar de outra coisa ainda. Acho que a gente talvez vai descobrir o nome ainda. Os alunos pediram para voltar às aulas presenciais, se sim, o que você falava? Muito, né, Ana? Tem muito. Posso já responder as perguntas, Stan? Pode? Tá. Então, para quem não sabe, eu já voltei ao presencial. Assustador, mas eu já voltei ao presencial porque eu dou aula em escola particular. E aí, escola particular, quem manda são os pais. E assim, conforme eles foram fazendo pesquisa com os pais, já quem quer voltar, quem não quer voltar, meu, os pais também estão voltando a trabalhar, e por um lado eu entendo, eles vão voltar a trabalhar, e aí tem a escola é online, quem vai ficar com os filhos ali do lado enquanto a aula está online, porque tem que ter alguém também para meio que monitorar, né? Se eles estão conseguindo, se estão tendo acesso ao link e tal. Então, assim, voltou, presencial vai voltar agora. Amanhã eu já volto com 20 alunos em sala. Nossa, 20 em sala? 20 alunos na sala. É porque eu estou dando aula de inglês também, né? Então, não é só de teatro. Mas já voltam uns 20 alunos em sala. Eu já tomei as duas doses. Então, eu me preocupo pelos outros, porque se eu pegar, eu posso passar ainda. É, e as crianças não se vacinaram ainda, né? Meu, Exatamente, exatamente. Então, assim, teve curso de férias, por exemplo, e em uma semana de curso de férias, todo mundo do meu grupo teve que voltar para a quarentena. Então, assim, porque um aluno de 5 anos de idade pegou. E 5 anos de idade, cara, pegando Covid, eu nunca, sabe, tinha visto isso perto de mim. Mas aí, essa escola, pelo menos, é consciente de fechar durante uma certa quantidade de dias, só que aí depois eles abrem, e aí, com certeza mais, alguém vai pegar, e aí vai ter que fechar de novo, e aí vai ter que abrir de novo, e fica e nessa. pior que os pais, tipo, eles não, eles que pressionam também, né, meu? Pra tu ver a falta de consciência, né, velho? O próprio filho. No começo do ano estava menos, tinha muitos pais falando, não, a turma do meu filho não volta, tudo bem, não voltar, tal, não sei o que, tá muito perigoso. Mas acho que chega uma hora que
E assim, crianças maiores até que dá para dar uma segurada no sentido de uso de máscara, etc, etc. E durante os exercícios teatrais, assim, de você aplicar os exercícios, se você for reparar, eu até peguei esse livrinho aqui, ó, da Viola Spolin, são os jogos teatrais de sala de aula. Vários exercícios são distanciados já. São de fazer no espelho, tem o chão mágico, então assim, dá para você controlar o ambiente durante o exercício. Só que a questão é, entre um exercício e outro, as entradas e saídas de sala, porque aí vai ter gente que vai querer se abraçar porque não se viu faz tempo, vai ter gente que vai querer beijar o amigo, tem gente que se viu durante as férias e se viu sem máscara, porque nem todas as famílias estão seguindo os protocolos, né? Então, eu vi meu amiguinho sem máscara na minha casa e agora eu não entendo que eu não posso abraçar ele e beijar. Só que aí tem o resto do grupo, né? Então, É, essa coisa de controlar, diga. não, e aí em ambiente fechado, né? Porque em ambiente aberto a gente sabe que é muito pouco, mas de ambiente fechado, uma sala fechada, é bem. Então, é certeza que vai ter contágio, assim, porque por mais que você controle o ambiente, são 20 contra duas. Então, assim, não contra, né? Mas são 20 para você, às vezes, estar aqui trabalhando com 5 num exercício, quando você olha para o lado, um já está abraçando o outro e pegando no cabelo e falando, etc. Então, não dá para você estar atento o tempo todo. É muito estressante isso, porque você, quando alguém pega, criança trocando máscara. Então, Nossa, isso eu ainda não vivi, mas eu já vivi, sabe o quê? Sei lá, depois que eles comem, etc., eles têm que trocar uma máscara pela outra, por uma outra que está dentro da mochila, né? E ou jogar fora, se for descartável, ou trocar. Da criança trocar pela máscara do dia anterior, porque esqueceram de tirar a máscara do dia anterior e lavar. E aí, o que adianta? Ela tá com a máscara suja do outro dia ainda. Aí você fala, essa aqui é a máscara que estava ontem. E aí, tipo, você vê dentro, tá tudo melecado, assim. Você fala, é Mas vai contagiar, vai infectar. E assim, é preocupante, porque a gente não sabe como é que o corpo dos nossos colegas vai reagir. Se o colega pegar... eu não vejo meus pais, sei lá, faz mocota, porque eu não tenho coragem de ir lá. E talvez eu ficar bem e minha mãe pegar, sabe? Uhum. Não, sim. E era uma coisa que não é nada urgente, né? Então, mas tentando voltar um pouco pro assunto, por que que tu... Porque isso também é uma coisa que... essa coisa até do teatro, né? O pessoal ficou muito no começo nesse questionamento. Existe o teatro online? Dizia, ou não existe tal. Agora que já estamos deslumbrando um fim para a pandemia, né? Apesar de ainda faltar muito, na verdade. Mas agora que a gente já consegue visualizar isso, eu acho que fica claro que não existe, porque, assim, dificilmente eu penso que quando os teatros puderem voltar a abrir, alguém vai querer assistir uma peça online, né? Você pode assistir uma gravação, tá? Mas ninguém vai... Tipo, é uma coisa que vai morrer fácil, assim, né? E, inclusive, tu acha que quis voltar, que eles quiseram voltar para as aulas presenciais, por quê? Assim, por alguma limitação realmente que ficou clara nas aulas online, assim? Eu acho que é por falta do contato mesmo, porque a gente sente falta do contato. A gente que já tá adulto, que já tá de saco cheio dos humanos, a gente não, às vezes não liga muito de ficar, tipo, em casa quentinho, principalmente nesse frio. Mas as pessoas que acabaram de chegar nesse planeta, as crianças, os adolescentes, eles sentem falta do contato com o outro bastante. Isso é uma coisa que eu acho que a gente sente falta também, só que por causa do conforto, da acomodação de estar em um lugar confortável, a gente às vezes não procura tanto, mas eles buscam esse contato, porque é uma forma de conhecer o mundo, de conhecer o outro, né? Uhum. E se já tivesse todo mundo vacinado, se já tivesse todo mundo bem, ia ser uma experiência maravilhosa, porque precisa desse contato para desenvolver o emocional, né? O socioemocional da pessoa. Quando você faz o teatro, quando você entra em contato com outras histórias, você acaba desenvolvendo mais empatia, Exato. principalmente com teatro, porque aí você entra naquele personagem, né, e fala como seria a vida dessa pessoa, que tem uma realidade tão diferente da minha. E aí isso gera uma empatia que vai ser melhor desenvolvida depois. Mas isso é uma coisa que a gente só vai ver lá na frente no que isso deu. Porque
tem os que não vão voltar agora, porque realmente os pais vão deixar eles em casa e, tipo, essas crianças ou adolescentes que vão ficar em casa vão assistir às aulas no online, vendo os amigos participarem no presencial. E aí eu não sei no que isso vai dar. Ah, vai Praticamente. ficar uma parte em casa, outra parte presencial? Isso é o que a gente chama do híbrido, que Ah, fica uma parte em casa, uma parte no presencial. E aí é mais um trabalho extra para quem está ensinando, porque aí você tem que ficar atento aos dois nossa, gente, realmente. espaços. A gente tem que ficar atento ao espaço virtual, que estão esses alunos que não podem ser deixados de lado, mas eles estão online, e no espaço presencial, que está o pessoal junto comigo. E é muito, muito fácil cair no. Vou continuar aqui com a galera que está comigo no presencial, eles estão aqui comigo. Porque o online é meio. Ele sai, né, do real às vezes para mim. Né? É, Eu às vezes esqueço que eles estão lá, mas eu preciso lembrar que eles estão lá porque vai saber no que vai resultar esse abandono deles naquele momento. nossa. E aí nisso a gente acaba criando algumas soluções audiovisuais mesmo. Ó, esses dois alunos aqui que estão no presencial vão juntar com esse que está no online e eles vão criar um vídeo de TikTok, que é o que eles mais usam agora, juntos. Então, é nisso que a gente vai. Peraí, que minha internet está meio coisada, não sei se está me ouvindo bem. Eu tô. E aí eles vão trabalhar nisso os três juntos, os dois presencial com o online, para o online poder se sentir inserido. Só que aí vira um trabalho audiovisual misto com teatro, né? Porque já vira edição de vídeo, Ah, vira, verdade. vira uma É, multiplicidade de artes, né? E tudo bem, é o que a gente tem, é o que temos para hoje. É o que é temos verdade. para hoje. Você acaba tendo que lidar mais com esses recursos tecnológicos do que com a. Ixi, eu acho que ela. Ô, gente, sou eu que. Fui eu que caí ou foi a Tassi? Alguém me responde aí? Ah, foi a Tassi. Ah, tá. Achei que era eu que tá. Ah, eu vou chamar ela de novo. Eu vou chamar ela de novo. Ai, meu Deus. Peraí. Chamei. Chamei ela de novo, ela já tá vindo. Então, eu chamei, eu acho que ela já enviou o convite, né? Acho que ela já tá voltando. Então, realmente é isso que ela falou. Tá, voltou. Oi, Ai, voltou. Não, tu caiu. eu vi, menina. Olha que tombo. Não, então, é isso que tu falou. O teatro online, justamente, ele não permite ter essa vivência com todo o entorno, né? Tipo, as aulas presenciais, o teatro presencial, ele mobiliza não só, né, um ator que está atuando com o outro, que é o máximo que a gente consegue, né, no teatro online, assim, é falar com aqui, né, meio que nem a gente está fazendo agora, né? Já Uhum. no presencial, não. Toda atividade que você faz presencial, você interage com o entorno, né? Até o entorno ganha vida, né? Tipo, o cara que vende pipoca, ele vai lá, tipo, não é tudo isso se a gente for é, deixar de fazer as coisas presenciais e ir para o online, perde toda essa possibilidade, né? E é o que tu falou, de explorar as possibilidades humanas que o teatro oferece, eu acho que não só no personagem, mas também da experiência de estar lá, né, com o teatro. Principalmente o teatro que não é o comercial, né? Porque então eu acho que o mais próximo que a gente poderia comparar o teatro online seria com o teatro presencial seria o comercial, né? Que é aquele que é meio enlatado, né? Você vai lá, assiste também, só sai, volta pro carro e não tem experiência, né? Mas o teatro que não é esse, ele proporciona uma experiência que vai bem além, né? De estar lá assistindo a peça.
Exata. Já eu acabei de pensar nisso enquanto o Stefano estava falando sobre. Olha, menino. É exatamente. Eu vou falar só do comentário do Jean e depois a gente volta para ver a pergunta da Bá e do Cris, que eu não vi. O sentimento, as sensações que você tem no teatro, né? De você lembrar que cheiro que você sentiu naquela peça, é, o, às vezes o arrepio que dá você entrar em algum lugar e você ver aquele ambiente. São várias sensações que estão ali e que você não tem no online. Você pode remeter a alguma sensação através de alguma música, por exemplo, mas é diferente você ouvir uma música aqui nessa telinha e você ouvir uma música que está ressoando no Ah, ambiente. É ah, outra Deus. sensação, Nossa. é outra coisa. Quando você vai para um outro ambiente, a sensação é outra. Né? Você se preparou para estar ali, né? Não é como se você estivesse assistindo a peça aqui, lavando a louça aqui, entendeu? E Hum. qual que foi a pergunta da Baia do Cris, que eu não vi? Vamos voltar aqui. Sim. Aqui. Você já consegue receber um atraso. Você já consegue perceber um atraso no desenvolvimento dessas crianças por conta desse período? Essa é a da Bárbara. Então, eu percebo às vezes no físico, assim, o sedentarismo me atingiu também, mas atingiu também as crianças, né, e os adolescentes. Quando você vai demandar alguma coisa física, quando você vai demandar algum exercício, às vezes eles estão tanto tempo sentados na frente da tela, e às vezes até quando eu estava fazendo aula online mesmo, antes de voltar para o presencial, às vezes eles estavam em algum espaço que não permitia que eles se movimentassem tanto, quem organizou para eles fazerem aquela aula na frente daquela tela não se atentou que talvez fosse uma aula que ele precisasse se mexer. E aí colocou num espaço pequeno. Então, a movimentação, a percepção de si do outro, às vezes esbarra no outro porque não tem mais aquela noção de proximidade, o respeito pelo corpinho do outro. A gente tem que trabalhar tudo isso de novo. Tudo que às vezes a gente trabalhou já, tem que fazer tudo isso de novo, de a pessoa se adaptar ao outro, de se adaptar a estar naquele lugar, de saber o que é alongar, que você vai se sentir cansado se você correr e tá tudo bem, é só você dar uma respirada e voltar e beleza. E a coisa do desistir fácil, porque é tudo tão rápido. O TikTok são vídeos de 15 segundos, que aí a pessoa faz um pouquinho da dancinha, edita, fica mais tempo editando do que fazendo, e aí depois é aquilo, sabe? Então, a, o medo da frustração de não fazer uma coisa certa, que dá para editar depois, eu percebo isso. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de fazer errado. E às vezes não tem errado. Na maioria das vezes não tem errado. É só fazer. E aí, essa percepção do que não tem errado, meu, E a na interação em vida. grupo também, né? A interação em grupo, eu acho que porque online você não consegue fazer, né, nada com grupos muito grandes, assim, né? Até o teatro, tudo bem. Às vezes você tem peça aí que a gente peça, né? Tem experimentos nossos mesmo que tem muita gente, mas é tudo separado, assim, né? No teatro não, você consegue fazer uma cena, uma coisa em grupo, né? Isso, querendo ou não, também trabalha muito da personalidade de você lidar com o outro, né? Porque tá em grupo não é uma coisa que realmente você tem que ir treinando, né? E exercitando isso. Acho que isso também, né? Acho que aumentou um pouco o individualismo deles, de repente. Sim, e É, até dá para você pedir coisas em grupo. Faça um trabalho em grupo de 5 pessoas. Aí você vai, junta um grupo de 5, mais outro grupo de 5, mais outro grupo de 5, e eles vão fazendo as coisas. Eles fazem, só que fazem cada um na sua e depois eles editam para ficar junto. E é outra experiência, não é mesmo que você chegar num consenso pessoalmente ali, você testar algum movimento para uma. Se você for fazer um projeto que envolva dança, você chegar no movimento junto com seu colega é outro processo, né? O Cris colocou uma coisa aqui numa videochamada com vários alunos, eu não sei. qual o impacto na Nem quem construção me de um ouve. convívio?
nesse contexto, é possível estabelecer relações de troca? É possível, sim. Por isso que a gente tem que trabalhar bastante o vínculo. Tanto que, às vezes, quando alguém assiste minha aula e não é aluno, pergunta se eu não estou sendo muito mole, muito legalzinha com eles. Porque se eu não crio vínculo, tá certo que eu também não vou ser trouxa, né? Se o aluno tá fazendo alguma coisa que é desrespeitosa comigo ou com os colegas, aí também não, né? Tem limites. Mas eu busco sempre fazer alguma coisa mais divertida para poder ter esse vínculo, para eles se interessarem em estar e para eles poderem se interessar em estar também com o outro. Então, eu busco sempre variar os grupos que eu peço as coisas, para eles poderem, né, criar esse vínculo, nem que seja uma coisa mais rasa, talvez, né, porque não vai ser a mesma coisa, vai ser um vínculo diferente. Mas se eles conseguem criar um vínculo com um youtuber que eles gostam, tem que Ah, conseguir criar um vínculo com um colega que ele vê todo dia, sabe? Então, eu sim. penso muito nisso, assim, se ele consegue criar um vínculo com um cara que ele nunca viu na vida, que não sabe nem quem é, ele vai conseguir criar um vínculo também com o colega que ele vê todos os dias. Eu busco acreditar nisso para não ficar deprimida. É, Ah, eu acho que meio que respondeu nessa outra do Cris. Qual o impacto dessa relação mediada e individualizada na construção de um... acho que foi meio que o que tu falou mesmo, né? Uhum. E E eles vão voltando aos poucos, mas para mim o que é mais o desafio maior é quando tem essa coisa da aula híbrida, que aí tá metade dos alunos online, metade no presencial, ninguém se vê direito, porque no online pelo menos eles estão vendo os retangulinhos, né? No Uhum. híbrido tem uma câmera virada para mim e eles não veem os outros colegas, só se eu virar a câmera assim. E isso é meio desesperador, porque aí parece que centrado no professor, e não tem que ser. Quando é aula de alguma coisa de expressão, né, de expressividade, tem que ser centrado neles, da criatividade deles, da criação que está vindo deles. Eu sou só um intermediário ali, uma intermediária ali. Né? Então, precisaria ser revisto isso. Mas, por enquanto, é o que pode ser feito. Né? Eu cheguei a ter experiências também nos ensaios só que do Inter foi diferente, né? Porque a gente gravou, foi mais meio que nem um filme, né? Acho que não chegou nem a ser o que o que vem sendo chamado de teatro online, né? Porque no caso a gente gravou. Mas eu cheguei com outro grupo fazer uns ensaios de teatro e tal. E a gente não chegou a fazer peça, mas aparentemente a pessoa. E curiosamente era até com a Ingrid, tu falou do livro desse que tu falou que usou, os jogos da Ah, Violet Folly, né? sim, Então, dos jogos que era aprendem em sala de aula. então, era uma aula a Ingrid, com a Col dela, né? Que é a que traduziu esse livro aí aqui pro Brasil e tal, que ela fazia um curso lá que a gente fazia, ela fez isso aí, essa experiência. E segundo ela, a teatro online existe sim, porque justamente você consegue interagir com os outros, tal. Ela falou assim, mas eu acho que ela pensa também de forma muito técnica, né? Sem levar justamente em conta isso que a gente estava falando, né? O outro lado da mais sensível e político, tal. E que o Sim. teatro na forma digital ele não permite, né? Eu acho que talvez ela E, pense no sentido de para chegar a mais pessoas, essa interação de chegar em mais pessoas justamente por estar online, né? De Não, assim, talvez chegar. a interação entre os atuantes, né, que chama, tipo, ela disse que você consegue interagir com o outro, consegue interagir com o espaço, então as possibilidades do teatro estão presentes, né? Mas eu acho que, não sei, eu acho que é meio... É que depende da experiência que a gente vai ter também, né? Talvez a experiência que ela teve, das coisas que ela já fez, ela vê essa possibilidade. Na experiência que eu tenho, eu vejo essa possibilidade, mas bem, de uma forma bem rasa, assim. Uhum. Talvez a gente, testando isso mais vezes, a gente veja o alcance que tem.
Mas Ah, é sim. inegável a gente que está acostumado a fazer teatro ali olho no olho, sentir falta do olho no olho, porque é o nosso hábito, né? É o que a gente se É habitua a uma, fazer. é uma experiência que valeria a pena se não for, se você não tivesse, se você não tivesse sendo obrigado pela situação a fazer isso, ela valeria a pena de alguma forma? Tu acha assim? Ou realmente Eu acho que só valeria muito. como experiência. Então, tipo, se você pegasse assim, não fui obrigada pela pandemia a fazer isso, igual você É. falou. Uhum. E eu pegasse um mês para fazer trabalhos com audiovisual com os alunos ou com o pessoal do workshop que eu estivesse fazendo ali no momento. Aí valeria, porque aí seria uma coisa do a gente está fazendo porque foi proposto, porque a gente quer, então é uma forma de exercitar a nossa criatividade. E não a criatividade no desespero, porque a Realmente, gente não, produz, só que não, não é gostosinho. é, não, é realmente como ensaio, assim, até mesmo para aprender a lidar com a tecnologia, né? Você acaba tendo que aprender. É uma coisa, se você pensar, como é que é o nome? Multifacetária, né? Você acaba tendo que aprender a lidar com a tecnologia de uma forma assim que não é, que é até interessante, né? Tipo, você está fazendo uma outra coisa que te leva a ter que aprender a lidar, tal. Realmente ele leva para coisas interessantes mesmo. Mas, como tu falou, como um ensaio, né? E no final, se a gente for pensar, é um ensaio mesmo, porque você tá fazendo teatro em casa, né? Em casa, quando você está online, assim, com as outras pessoas, você está fazendo teatro, você não está fazendo teatro online, você está fazendo teatro em casa que está sendo transmitido, mas Exato. quando tem público, é um ensaio transmitido, né? Se a gente for pensar assim, né? Para E pensar. aí, no conceito do que é público e do que é privado também, às vezes eu fico pensando bastante nisso, no conceito do que é público e o que é privado. Porque quando as aulas, seja de teatro ou não, foram para nossa casa, aqui eu tenho um ambiente que eu tenho uma parede branca que ninguém vê onde é que eu tô. Mas vários professores dando aula na cozinha, na sala, no quintal, com o pai passando sem camisa atrás, com o cachorro. Minha gata pulou aqui. Então, assim, os alunos acabam conhecendo partes da sua vida Nossa, que, verdade. que você não sabia se você queria mostrar. E se eu não quisesse mostrar meu gato que pulou aqui agora, sabe? E se eu não quisesse mostrar meu pai passando sem camisa atrás de mim? Não, Poxa, é verdade, ainda tem isso, né? Ainda tem um ônus emocional aí, porque você não está, às vezes, preparado para se expor desse jeito, assim, para os alunos, né? Coisas que, como tu falou, às vezes não só não queria, como não seria bom, né? Assim, sei lá, ainda mais escola particular, né? Eu não sei. Às vezes, tipo, o aluno é filho de um bolsonarista, você tem a bandeira do Lula atrás de você, aí isso já cria um conflito. É foda mesmo, a verdade. Bárbara fez uma pergunta. Você acha que o maior desafio já foi nessa transição para online ou esse retorno para o presencial será ainda mais difícil? Ah, então. É que não dá para saber, Bárbara, porque ainda não chegou. Então, assim, foi. Eu não sabia que ia ser, que eu ia sobreviver à mudança para o online. Toda vez que eu tinha que preparar algum conteúdo do online, eu ficava. Eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu ficava, eu vou morrer, eu não quero. Eu sei que se eu der o presencial, provavelmente eu vá morrer de verdade, mas o online tá me matando. E aí eu ficava num desespero, porque era muito desesperador. Agora, para o presencial, eu ainda não sei o que me espera. Eu tenho esperança de que vai ser mais fácil, porque a gente já conhece o que é o presencial, mas eu ainda não sei se todos vão voltar. Porque, para mim, é como eu falei antes, o híbrido é o que está me podando muito nas aulas, tanto de teatro como das outras coisas, porque tem que prestar atenção nos alunos que estão virtualmente, nos alunos que estão no presencial, é o que está sendo mais difícil do que se voltasse todo mundo para o presencial, lógico, se tivesse todo mundo vacinado, com as condições que a gente sabe que seriam ideais, né? Tá? Se você acha que tiramos algo de bom desse momento, tanto para as artes quanto para a educação, olha, eu acho que o que de bom teve, tem coisa boa, teve. O que de bom teve
eu tive a certeza que os profissionais que eu conheci de educação e de arte, eles são muito foda. Porque as pessoas estão se virando. Eu sei que o ideal não seria as pessoas se virarem, seriam elas terem condições para poder fazer as coisas, para poder se recolher no tempo preciso, para poder fazer um lockdown decente, porque não teve lockdown no Brasil, não teve, para poder se recolher sem ter medo de morrer de fome e depois voltar a trabalhar normal. Mas eu tenho certeza que os profissionais que eu trabalhei, assim, que foram meus colegas, são muito foda porque são pessoas que se adaptam muito facilmente. E foi bom ver isso e reconhecer isso. E a rede de apoio que teve foi muito boa, assim, eu não vi ninguém querendo avançar no pescoço de ninguém. O que eu vi foi, você precisa de ajuda para essa aula? Eu tenho isso aqui, serve? Você precisa de ajuda com esse aluno? Eu tenho isso aqui sobre ele do ano passado, vai ver se te ajuda. Porque às vezes tinha aluno que eu não conheci pessoalmente, que eu só conheci virtualmente. Então, às vezes, o aluno tinha alguma questão que eu não sabia. E aí, o professor do ano anterior pegou os dados que tinha e falou: vê se isso aqui te ajuda. E aí, a gente conseguiu essa rede de apoio boa para poder se sentir mais acolhido pelo mundo, né? Peraí, que tem. Qual dica você daria para quem vai começar a dar aula no online de acordo com sua experiência? Busca busca justamente as redes de apoio pelo Google. Então, por exemplo, tem bastante jogos que professores. Plano de aula já pronto. Você coloca plano de aula para. E aí coloca sua matéria. Plano de aula online para blá blá blá. Porque tem alguns sites de apoio entre professores que já tem. Tem até alguns que chamam. Tem um site que chama Word Wall, tipo Word de palavra, Wall de parede. Que ele tem vários jogos que os professores mesmo foram criando, e aí lá tem algumas dicas. Agora os de plano de aula eu não lembro assim, de memória, de cabeça. Mas busca no Google as redes de apoio, assim, de plano de aula para professores que estão começando, que você encontra bastante coisa boa, assim. Que mais? Nossa, já são Vocês 8h48. chegaram a fazer. Oi? Já são Não, é vocês 8h48, chegaram gente. Passou como, rapidão. como é? Diga. Não, é vocês chegaram a fazer uma peça, assim, a completar uma peça? Então, A... eu não cheguei a participar do processo, mas ano passado, a escola que eu estava, eles fizeram uma peça usando um desenho da Pixar como base, aquele Divertidamente, que tem as emoções, sabe? Uhum. Então, eles pegaram e fizeram uma peça online mesmo, as crianças se gravando. Foi bem interessante de ver que deu certo, assim, o processo. E funciona, assim, eles conseguem fazer, mas tem o trabalho também da edição de vídeo, o professor acaba virando um videomaker também, né? Nesse sentido, porque vira meio que um filme, né? E aí depois tem como foi feito ao vivo, depois foi feito vídeo editado. Então, teve as duas formas, teve o teatro ao vivo ali no online, cada um na sua casa, mas fazendo as cenas, bem interessante assim de ver que os Eu alunos vi um, conseguiram eu vi fazer, né? Não, eu vi um, não sei se é esse que tu tá falando. Eu vi um que realmente eles usaram, assim, coisas. Eu acho que não é o mesmo, não. Acho que esse que eu tô falando, eu acho que Pode foi. ser, pode ser. E aí depois eles pegaram e fizeram a gravação para poder ter esse registro depois, assim. A facilidade de registrar foi uma coisa boa, de você ter o registro daquele momento é legal. Mas não teve contato dos alunos entre si, assim. Então, porque foi Uhum. final de 2020, ainda não tinha ninguém se vacinado, né? Então, Tu, não tu teve viu essa um, coisa. tu viu um que foi disponibilizado no YouTube em algum, eu não lembro qual que era o site, mas eram umas crianças mesmo. Eles faziam com objetos assim, coisas coisas do cotidiano assim, fizeram uma peça, mas eu acho que não é. Chegou a ver esse para se basear, alguma coisa assim? Eu não vi, Desse eu vou tipo? buscar depois para ver, para ter como exemplo. Aí tu falou, eu lembrei, mas eu acho que não é o mesmo, não. E outra coisa, tu dá aula para alunos de escola particular, né? Eles têm essa noção de que
eles poderem estar tendo essas aulas é um privilégio, assim, você acha que aumentou a barreira, né, entre os alunos que têm essa possibilidade e os que não têm, assim, eles têm alguma noção da realidade que eles estão vivendo nesse momento, ou eles acham que é natural todos os alunos terem essa possibilidade online e tal? O que tu acha, assim? Depende muito da criação que se tem em casa, né? Porque agora eles estão convivendo muito mais com os pais, então, ou com as babás, no caso, né? Então, Uhum, assim, alguns deles têm muita noção de que é um privilégio, de que é um privilégio eles ainda estarem tendo aula, de uhum. eles terem acesso à educação agora, nesse momento, e outros acham que é natural, assim, que eles são mais no mundinho deles, assim, e não ligam muito para o que está acontecendo. Mas, surpreendentemente, você vê alguns debates do tipo, meu, liga sua câmera. Você sabe que quanta gente daria várias coisas para ter isso que você tem, a sua câmera, o seu computador, a sua aula de inglês, a sua aula de teatro, sabe? Você Uhum. vê algumas crianças dando nos coleguinhas, porque tem essa noção, mas aí é uma noção que é meio complicado do professor ter essa função de trabalhar, porque a gente não vê eles todos os dias, todo dia. Principalmente professor de teatro, geralmente é uma, duas vezes na semana, né? Uhum. Então, a gente procura trabalhar essa noção, né, nos exercícios, nas histórias que a gente apresenta, nas poesias. Às vezes a gente faz alguns exercícios baseados em poesia, né? Se dá uma poesia, e aí o aluno vai criar alguma coisa baseado naquilo. Ou se dá uma obra de arte, que é mais visual, né? Ah, escolha uma dessas aqui para você fazer uma releitura com o seu corpinho. Uhum. Então, eu busco trazer isso, mas depende muito do que vai ser exposto em casa, né? Ah, sim. Ah, sim, com certeza. Dependendo do que for, tu pode ficar até de louca do rolê, né? Tipo, olha, minha professora tá falando isso. Essa pessoa é professora, não sabe? Até, ainda mais agora, Exatamente. né, com os pais lá do lado. Não, com certeza. Em casa, muito é o que O faz Will mesmo. comentou aqui uma coisa. Salve, Tassi. Acredito que o formato híbrido será uma possibilidade ou tendência a partir do próximo ano para o ensino de teatro? Will, eu acho que pode ser, mas eu realmente espero que não, porque eu acho o híbrido um cocô. Desculpa. Não pode Eu falar estou assim, não. falando isso várias vezes, mas eu acho uma bosta o híbrido, porque dá muita dor de cabeça, dá um cansa. Eu fico mais cansada de dar aula para o híbrido do que só no online ou só no presencial. Porque É um essa trabalho, coisa de você ter que fazer, eu não consigo fazer. O camaleão, assim, ó, computador é um presencial. trabalho Eu não, duplo, né? Acaba, no final das contas, é um trabalho duplo. Tipo, eu tu não espero se que não, Will, mas é possível que seja, viu? Porque alguns pais têm essa preocupação, porque tem o filho com asma, tem o filho com alguma comorbidade já, e eu entendo, cara, eu não gosto dela pro híbrido, mas eu entendo que vai ser necessário por causa dessas pessoas que, enquanto não se vacinarem, não vão poder voltar à vida normal, do contato social, sabe? Então, acho que vai ser uma possibilidade sim, viu? Nossa, Ai, cara. Não, queria tanto que tivesse todo mundo imagina que seja vacinado. imagino que seja muito pior, porque é um trabalho duplo, né? Tu não se livra de ter que lidar com o online e ainda fica do outro lado preocupada em pegar Covid, em que os alunos estejam pegando. Realmente, E tem que ter um preparo duplo, porque às vezes você planejou de escrever um texto na lousa para os alunos terem a interpretação deles ali. E aí, às vezes, você está trabalhando num computador para o pessoal do híbrido, que aparece invertido o texto para eles. nossa, E meu você Deus. fala, por quê? Deus, Não, o por quê? professor é o mais. Caralho, velho. Mas vai passar. Eu acredito que vai passar, viu, galera? Porque não é possível. É um trabalho duplo, verdade. Eu tenho o professor. É verdade. Tá. É que eu tô tentando ler os comentários. Eu nunca fiz live, eu tô muito empolgada. Eu também não. Você nunca fez O live? professor, o professor tem que dar aula para. É exato, né? É o que tu falou, tem que dar aula para as duas turmas. É E duas assim, turmas uma coisa para que a gente está esquecendo também, Stefânia, é a coisa do. A gente está no meio de uma pandemia. Pode ser que algum aluno chegue na aula muito triste e fale:
eu não quero participar de muita coisa hoje. E aí, se você for cutucando, você vai descobrir que alguém morreu de Covid na família. Ah, ainda tem essa história. Ainda tem essa. E aí, como que você lida com o luto no meio de uma aula online de teatro que você às vezes não ia trabalhar com o luto, aí você tem que sacar alguma história sobre trabalho com o luto, ou fazer um psicodrama ali que pode Deus. ser trabalhado, ou às vezes não, ou às vezes simplesmente aceitar e falar: você quer ficar quietinho hoje só assistindo? Ok, então tem que ter, por mais que você esteja longe, tem que ter um feeling como se você estivesse perto, meio que uma intuição do que fazer com esse luto, porque pode ser um trauma se você ficar forçando a participação, ou pode ser uma uma, uma abertura para poder trabalhar esse luto. Então, perceber como que como lidar com isso, né? E aí vai com a sorte, às vezes, também, né? Às vezes você acerta, às vezes você não acerta. É um experimento. Gente, é muita paciência e realmente desenvoltura, viu? Caramba. E como atriz, tu chegou a fazer algum experimento online esse período? Ah, eu só tenho feito contação de história no outro Instagram, no Tá Se Conta um Conto, que faz tempo que eu não posto também. Nossa, faz acho que uns 4 meses que eu não posto história, porque me deu preguiça. Mas eu preciso voltar, porque é a única coisa que eu tenho tido contato agora, assim. Eu tenho feito algumas aulas online sobre teatro, sobre mimesis corpórea. Mimesis corpórea é uma coisa muito legal para trabalhar quando você está fazendo online, porque você pede para o seu aluno copiar alguém de casa, já que está muito tempo em casa. Aí faz a mímese corpórea de alguém da sua casa. Ah, é legal isso. Isso foi muito legal de ver, porque a gente acaba conhecendo algum parente que o aluno gosta, assim. Mas tem que ser trabalhado com bastante cuidado para não virar uma zoeira e sim uma homenagem. Você falar que você vai fazer uma homenagem para a pessoa, fazer uma mímese corpórea dela. Aí tem gente que imita a avó, tem gente que imita o cachorro, tem gente que imita o irmão. Então, e se a pessoa permitir, colocar um vídeo da pessoa ao lado da sua mímese, para você poder ver como foi esse trabalho. Isso é muito legal. Nossa, é mesmo. Porque eu estava pensando, o corpo é o que mais fica prejudicado. Coisas muito mais relacionadas ao rosto e tal. Mas essa é uma ótima possibilidade mesmo, né? Porque eles já É, estão tanto tempo com o pessoal em casa, com as pessoas que eles já conhecem, e aí é ver essa pessoa de um outro viés, assim. Agora eu vou ver como o corpo dessa pessoa se mexe, quais são os tiques, quais são os hábitos, né? Então é ver a pessoa de um outro jeito, né? É significar o gestual de alguém que às vezes você nem prestava muita atenção. Tem a avó lá, mas não presta muita atenção na avó. E aí vai lá fazer a mimes da avó, cria outro vínculo com ela. nossa, é muito bacana isso daí. Não é isso, É. mas trabalho como atriz mesmo, estou fazendo a nada, viu, Stefania? Inclusive, estou disponível, manda jobs. Se tiver, estamos aí. Foi a Bárbara Rodrigues, produtora e, e agenciadora de empregos do Inter, mas estamos aí. Estamos aí. Mas é isso, estamos fazendo as coisas conforme dá também, né? Também não voltei para muita coisa, podia ter voltado para alguns cursos, mas eu estou esperando um pouco para poder voltar. Vou voltar com contação de histórias, pretendo lançar uma história agora no domingo, já no Tás Conta um Conto, que faz um tempo que eu não faço nada lá. Mas estamos aí, gente. Se precisar de alguma dica, entra lá no meu Insta daqui, esse que está aqui agora. E aí, eu tenho aqui as coisas salvas para quem precisar de dica de aula online, eu vou cato meus salvos aqui e mando para vocês. E é nóis, vamos se ajudando. Tem uma rede de apoio muito grande de professores, viu, gente? Quem for começar a dar aula, os professores estão se apoiando demais. Não tá um ambiente, nossa, competitivo, vou guardar só para mim a informação que eu tenho. Não.
pelo menos eu não vi isso. Assim, se tem, ainda bem eu não vi. Ah, por favor. E Eu acho que é o mínimo, né, no meio dessa loucura que tá essa pandemia, se a população vai ter que se unir cada vez mais se quiser que alguma coisa dê certo, né? Então, se você começar com esse jogo, assim, o único prejudicado é você, porque tem, né, tem uma força bem maior lá em cima que não é Deus, são os poderosos mesmo que estão aí para fuder a gente. Se a gente exatamente. Então a gente precisa se ajudar e se apoiar, assim. Tanto assim, dando dica para as aulas, dando dica para cursos, para coisas até sobre. Tem dois lados também, né? Tem gente que foi fazer curso sobre saúde emocional e saiu com a saúde emocional pior, porque falou, eu não tenho saúde emocional para fazer esse curso agora. meu, como assim? Então, assim, tem essa também. Tipo, a gente já tá fazendo tanta coisa que o melhor é também não se cobrar tanto, né? Tá vivo, tá se alimentando, tá pensando em como vai ser um mundo melhor, beleza. É isso, é sobreviver. Beleza, acho que a gente já. Já deu nossa hora? Bárbara, já deu nossa hora? Ela mandou um kkkkkkkk. Ai, Ok. gente. Quando isso acabar, vamos fazer uma reunião todo mundo, quem assistiu live, quem participou das lives, quem vai fazer a peça. Uma dúvida, vocês vão fazer a peça online em agosto? Então, na verdade, a gente meio que filmou, né? Não foi. Justamente o nosso, eu acho que não chega a ser o que tem sido chamado de peça online, né? Porque foi filmado e, tipo, filmado mesmo, assim, tinha que parar tal. Então, eu acho que não nem se enquadra nessa categoria. Mas vai É estrear em tipo agosto. Oi? teatro-filme, teatro-filme. Meio que isso. Mas vai estrear em agosto, sim. Qual que é a data, Bárbara? Ela que sabe direito. Precisa comemorar com uma festa aí quando a gente Bárbara, qual é a data, fazer uma Bárbara? festa da praça. Sim, vou fazer uma festona, por favor. Ô, Bárbara, quando é que vai estrear a peça? Qual é a data, Bárbara, por favor? Cadê ela? Ô, Meire, se Bom, depois souber. ela posta, depois ela comenta lá. 22. E é isso. Ela colocou aí. 27 20 e do 22. 8, estreia 22, tá pertinho, hein, gente? Todo mundo 20 do 8. Arrasane. Então tá, é isso, galera. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida a mais que a gente deixou passar, alguma coisa, só comentar que eu vou ficar de olho, tá bom? Tá bom, então. Obrigadão, tá? Vocês vão deixar gravado? Sim, sim, vai ficar lá na página do Inter. Então tá, beijo, Beijo. saudade de vocês. Vamos se ver depois que passar a peste. Sim. Tchau. Tchau.